Thank you, Sr. Franklin Cudjoe, obrigado. Vamos passar prontamente ao nosso próximo palestrante. A pedido do Frei Davi, que quer ser o último a falar, eu gostaria de convidar o nosso próximo palestrante, Demétrio Magnoli, que é sociólogo, jornalista, mestre e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, pela USP, integra o grupo de análises da Conjuntura Internacional da USP, é articulista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo, onde expõe análises aprofundadas sobre a política mundial, além de ser autor de diversos livros, como Corpo da Pátria, Imaginação Geográfica e Política Externa no Brasil, Terror Global sobre os Atentados de 11 de setembro de 2001. Então é com muito prazer que convido o Demétrio Magnoli a fazer uso da palavra. Obrigado. Boa tarde, prazer imenso. É uma honra, eu agradeço os organizadores, o Instituto que me fez esse convite honroso, mas ao mesmo tempo eu devo dizer que eu fico sempre muito dividido quando sou convidado para falar sobre esse tema. Quer dizer, eu aceito o convite porque eu acho que eu devo falar sobre esse tema, mas eu não gosto de falar sobre esse tema, porque cada vez que se fala sobre esse tema, a gente cai numa armadilha de linguagem. Para falar sobre esse tema, eu vou usar várias vezes a palavra brancos, e eu vou ter que usar também a palavra negros. E no Brasil, quando se debate as leis que estão sendo propostas, as leis raciais que estão sendo propostas, esse debate todo utiliza frequentemente, como é inevitável, essas palavras. Quando eu escrevo no jornal, por exemplo, eu costumo colocar aspas nessas palavras para tentar fazer com que as pessoas se lembrem daquilo que normalmente se esquece nesse debate. Que brancos, negros, raças não existem na natureza, como existem rios, montanhas, lagos, florestas e cânions. Brancos, negros, raças são invenções políticas. E o problema do debate e a armadilha a qual eu me refiro é que quanto mais a gente fala essas palavras, mais elas se tornam comuns e elas se naturalizam na mente das pessoas como se essas coisas existissem como parte da natureza. Hoje em dia, todo mundo mais ou menos informado sabe que raças não existem na natureza, a biologia, a genética mostraram que isso não existe na natureza, mas a linguagem desse debate sempre nos leva de novo à naturalização desses fenômenos, que são fenômenos derivados da política. O Frei Davi, que vai falar depois de mim, normalmente, quando começa a defender as propostas de leis raciais, de cotas raciais, etc., se apresenta como falando em nome do povo negro. É uma expressão que eu ouço dele todas as vezes, né? E imagino que se existe um povo negro, deva existir, né, paralelamente, um povo branco. E eu gostaria de perguntar o que é isso. Eu queria começar a discutir e perguntar o que é isso. O que é o povo negro, em nome do qual o Frei Davi logo vai falar aqui para a gente. Eu peguei outro dia uma entrevista feita por uma revista intitulada Raça Brasil. E essa foi uma entrevista com um antropólogo da USP, Kabengele Munanga, que é um defensor das leis raciais, assim como o Frei Davi. E a pergunta dizia o seguinte: as crianças negras não conhecem sua própria história. Não era uma pergunta, era no estilo de uma entrevista declaratória, era uma declaração. As crianças negras não conhecem a sua história. E o Kabengele Munanga responde o seguinte: exatamente. E isso aprofunda sua alienação. Ela abre os livros, a criança negra, abre os livros, lê a história de outros povos e não vê a sua. Ou seja, fica sem passado.
Os outros povos estão lá, 2 pontos. Os portugueses, italianos, japoneses. A dedução natural dessa criança, ainda que inconsciente, é: não sou parte da história, portanto não pertenço à humanidade. Não sei se vocês perceberam, para Kabengele Munanga, o povo negro é uma nacionalidade. Existem os portugueses, os italianos, os japoneses e os negros. Para ele, a raça é uma nação. E veja, não é que Kabengele Munanga é uma pessoa desinformada. Ele é um professor titular da USP, ele é um dos principais intelectuais racialistas que atuam no debate brasileiro. E o que ele está falando não é um modo de dizer, é como ele vê as coisas. Ele vê a raça como uma nacionalidade. Há os negros, os portugueses, os italianos, os japoneses. E essa nação-raça precisa ter um conjunto de direitos típicos de nação. O último livro que ele soltou, o Kabengele Munanga, se chama Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. E esse livro tem uma introdução do sociólogo Teófilo de Queiroz Júnior. Nessa introdução, o Teófilo de Queiroz Júnior chama a atenção para uma suposta incapacidade dos, aspas, homens brasileiros de saber e de poder, fecha aspas, em reconhecer, aspas, os prejuízos que a mestiçagem vem causando ao negro no Brasil, fecha aspas. E ele continua clamando pela necessidade de equipar o negro para que ele resista, abre aspas, à tentação de ser mulato. Essa segunda ideia está muito conectada à primeira. Existe um grande perigo, um grande risco para a nação-raça negra. E o perigo para a nação-raça é que ela se dilua como nação pela via da miscigenação. É preciso que ela mantenha a sua pureza. Eu vou repetir a palavra. A sua pureza racial, para que a nação-raça possa encontrar o seu lugar na história. Veja, esse pensamento não nasceu no Brasil, não nasceu agora. Ele tem mais ou menos 100 anos, ele surge nos Estados Unidos com um intelectual muito importante chamado William Du Bois, que foi o fundador da Associação para o Avanço das Pessoas de Cor, a NAACP, nos Estados Unidos, uma organização que existe até hoje. E o William Du Bois, no começo do século XX, dizia o seguinte: a história da humanidade não é feita por indivíduos, nem é feita por nações. O protagonista da história são as raças. Então, é no contexto dessa doutrina, isso é uma doutrina política, é no contexto dessa doutrina política que se colocam as propostas de leis raciais no Brasil. Vamos afastar os argumentos conjunturais, os argumentos de ocasião, eu diria, com um certo peso da palavra, os argumentos de oportunidade, que se usam para justificar essa ou aquela lei racial. As leis raciais estão fundamentadas nesse conceito de que uma nação-raça precisa existir como protagonista da história. E é nesse contexto que se propõe aqui no Brasil um conjunto de leis que se condensam, que se sintetizam no chamado Estatuto da Igualdade Racial. Se fala muito das leis de cotas nas universidades, que é a ponta de um iceberg, mas a legislação mais importante, mais fundamental, é o chamado Estatuto da Igualdade Racial, apresentado pelo senador Paulo Paim, aqui do Rio Grande do Sul, que, aliás, foi convidado para estar aqui no fórum, eu lamento que ele não esteja. E o Estatuto da Igualdade Racial, ele não propõe apenas cotas nas universidades. Ele propõe cotas no mercado de trabalho privado,
ele propõe cotas no serviço público, ele propõe que o conjunto das atividades dos cidadãos brasileiros sejam definidos por um conjunto de regras raciais que estabelecem direitos, ou eu chamaria privilégios. Direito é aquilo que é igual. Eu chamaria privilégios ligados à raça.